Oi, gente, nós estamos aqui para mais uma aula de Construção Civil 1 e para quem está chegando agora, essas são as aulas remotas para o curso técnico em edificações da Escola Estadual Professor Antônio Dantas. Bom, pessoal, nessas aulas nós vamos estudar sobre medidas do terreno e nivelamento. Viemos estudando até agora, né? Nas primeiras aulas nós estudamos a questão do reconhecimento do terreno, o que é necessário para fazer um levantamento de projeto, o que é um projeto, o que é um pré-projeto, certo? E no decorrer disso nós temos que ver, pessoal, fazer o reconhecimento do terreno. Então, antes de começar qualquer edificação, é necessário que nós façamos uma visita, certo, ao local. Então, você como engenheiro, você como técnico em edificações, você como projetista, você precisa, né, ir ao local, saber como é o terreno, saber se é preciso fazer algum tipo de ação anterior a começar a construção, né? Porque você vai ver lá toda a questão da medição do terreno, vai ver se é necessário fazer algum corte ou aterro nesse terreno. E por isso que nós vamos estudar hoje a questão da medição, como medir o terreno, como medir terrenos regulares e irregulares. Então, como vocês sabem, existe todo tipo de terreno. Existem lotes regulares, existem lotes irregulares, lotes com muito fundo, lotes com pouco fundo. Então, veremos aqui um pouco dessas medidas, certo? Então, o nosso primeiro lote que nós estudamos é o nosso lote regular. Então, o lote regular, ele ele é um quadrado com seus 4 lados, né? Maioria das vezes retangulares. E o que é necessário, nós medimos, né, os lados, mas sabemos que para saber a metragem quadrada dele, nós precisamos multiplicar a base vezes extensão, né? Então, B vezes L, aplicando aquela formulazinha do retângulo, certo? Aquela lote irregular com um pouco fundo, né? Então, ele tem um fundo menor do que a sua frente. Então, nós temos que medir os 4 lados e medimos também, pessoal, as diagonais desse terreno para fazer a média, tá certo? Já no lote irregular com profundidade, nós medimos todos os lados, pessoal, certo? E num desses lados, no maior lado, por exemplo, a gente pega a metade do maior lado, né? E medimos na diagonal para o lado menor, certo? Isso aqui na extensão, certo? Então, esse ponto intermediário lá, né? Que nós fazemos o comprimento. Porque a gente não pode fazer igual ao outro. Porque a diagonal, ela ia ficar irregular, tá vendo? Porque ela tá vindo da maior para menor. Então, nós fazemos uma média, um ponto intermediário e medimos as suas diagonais, tá bom? E um lote com limites em curva, você tem que fazer o quê? Você vai medir, né, os lados retos que esse lote possui, né, demarca as divisas e quando for lá no escritório, você faz um desenho, né, você leva esse desenho para o seu escritório e lá no escritório você determina as cordas e as flechas, certo? E aí então você vai descobrir quanto mede essa questão, ops, está desligado. Quanto mede essa questãozinha dessa curva, certo? Então a gente precisa descobrir as cordas e as flechas. Isso a gente utiliza no escritório, certo, pessoal? Não tem como descobrir em campo. Então nós vamos no campo, fazemos a coleta dos dados e trazemos, né, para realizar no escritório o restante da nossa medição, tá bom? Vamos lá. Entrando agora na parte de nivelamento, pessoal. Quando a gente vai fazer o reconhecimento do terreno, a gente tem que procurar saber se aquele terreno ele é nivelado. O que é nivelado, pessoal? Vocês têm que entender que quando falamos de medição, né, medições horizontais, nós estamos falando de planimetria, né? E quando nós falamos em nivelamento, nós falamos de altimetria. Então, o meu nivelamento altimétrico, eu tenho que saber se aquele meu terreno, ele
ele é mais... A cota dele aqui no começo dele é mais baixa do que a cota do fundo dele, certo? Então, isso é o que me determina o meu levantamento altimétrico, que é uma coisa que vocês vão estudar em topografia, tá certo? E o meu levantamento planimétrico é aquele que eu determino a extensão do meu terreno, ou seja, nas dimensões X e Y, certo? Então, podem perceber, o meu plano que eu chamo, né, de plano XY é o meu plano planimétrico, é no meu plano, tá? No meu plano X e Y. E quando eu vou para o 3D, é o meu plano altimétrico, tá certo? Deixa eu só fazer uma coisa aqui para vocês verem. Por exemplo, vocês fazem X e Y, certo? X e Y no planimétrico. E eu tenho o meu Zzinho, que seria no meu altimétrico, tá certo? Então, o nivelamento, ele parte, né, do levantamento altimétrico. No meu levantamento altimétrico, eu tenho que saber se o meu terreno ele tem curvas de níveis. O que são curvas de níveis? É uma linha constituída por pontos, todos de uma mesma cota, mas com altitude de superfície qualquer, é diferente. Por exemplo, nesse terreno aqui que ele mostrou na figura, tá representado aqui. Ele me deu um terreno que a cota que começa, deixa eu mudar a cor, que a cota começa com 3 metros, certo? Começou com 3 metros, desceu para 2 metros, depois desceu para 1 metro e chegou no meu referencial de nível 0. Depois subiu de novo para 1 metro, para 2 e para 3. Você está vendo, ó? O meu RN, que é o meu referencial de nível, é minha cota 0. E eu tenho a minha cota de 1 metro, a minha cota de 2 metros e a minha cota de 3 metros, certo? Então, vocês entenderam o que é curva de nível? Curva de nível é quando eu tenho o quê? Uma linha, né, onde tem várias cotas naquela mesma altitude, certo? É como se você tivesse uma montanha, vamos dizer, você tem uma montanha. Aqui e aqui tem a mesma cota, certo? Já nesse outro ponto aqui é outra cota. E aqui é outra cota. Ou seja, eu tenho 1, 2, 3 curvas de nível. Eu tenho 3 níveis diferentes, né? Nesse nivelamento altimétrico, certo, pessoal? Então, nivelamento altimétrico é eu saber a altitude do meu terreno, né? Saber se a cota aqui do começo do meu terreno é uma e a outra aqui no meio é outra. Eu não sei o tamanho do terreno. Para terrenos menores, né? Por muitas vezes em edificações menores se faz a olho, faz na produção, né? Vai vendo devagarinho. Como muitos falam, né? Eu tive que bater o nível aqui deu 1 metro de diferença da rua, ou seja, ele está considerando que a rua era nível 0. E que quando chegou lá no final do terreno, quando ele foi bater o baldrame, foi fazer o baldrame, deu 1 metro de diferença, né? Eu tive um baldrame de 1 metro, ou seja, eu sei que minha cota de nível da rua para o fundo do meu terreno é 1 metro. Então, isso é uma curva de nível, certo? Para terrenos maiores, nós utilizamos equipamentos, certo? Como estações, como níveis, como teodolitos, certo, pessoal? Então, isso aí vocês vão estudar em topografia. Curvas de nível, levantamento planimétrico e altimétrico, tá certo? Aqui, outro tipo de nivelamento, pessoal, altimétrico, que é o nivelamento com bolha, né? Então, como é que eu tenho esse nivelamento com bolha, pessoal? Eu tenho aqui as balizas, né? Isso são balizas, certo? Que vocês também vão conhecer em topografia. E eu tenho uma régua, né? E nessa régua, pessoal, ela está dimensionada a uma altura, né? E eu coloco o nível de bolha para ver se está no nível certo, tá bom? E vou fazendo assim no decorrer do terreno, com uma distância mais ou menos de 2 metros, certo? Dependendo do terreno, tá bom? Aí o que acontece? Eu preciso
né, depois fazer a diminuição da altura, de uma altura para outra, certo? E aí eu vou descobrir qual é o meu nivelamento. Aqui nós temos, pessoal, o famoso nível de mangueira, né? Que é aquele nível que a maioria dos pedreiros batem para pisos, contrapisos, aplicação de cerâmica, né? Fazer o nivelamento do piso em si, fazer as taliscazinhas, né? Saber o nível. E ele consta de uma mangueira, né? Transparente, e ela tem um diâmetro bem pequeno, não muito, mas ele tem que ser pequeno, certo, pessoal? E quando a gente for injetar água nessa mangueira, tem que lembrar para não deixar bolhas, né? Não deixar ar dentro delas, porque assim ele vai prejudicar, né? Prejudicar a questão de quando você for tirar o nível daquele terreno ou daquela superfície, né? Então, como é que acontece? O cara lá fica com uma baliza, uma régua, né? E ele deixa já em determinada altura, ele especifica a altura. E o outro cara vai lá, né? Do outro lado, a mangueira ela tem que ser grande, né, pessoal? E ele vai lá e vê aqui a altura. Essa alturazinha aqui, essa águazinha fica dentro dessa mangueira, elas têm que estar nivelada com a água da mangueira que está lá na primeira régua, certo, pessoal? Então, depois a gente vê a altura e vê quanto de terreno é necessário tirar para fazer o corte, né? Aqui no caso, ou o aterro aqui, dependendo do que se for fazer. Mas é muito, muito, muito. Se vocês quiserem ver mais na prática como tirar o nível de mangueira, pessoal, tem muitos vídeos legais no YouTube ensinando como é que se tira o nível de mangueira, que é um dos procedimentos mais constantes dentro da construção, né, das edificações. Aqui mostra como se tira no nível de mangueira por aclive. Quando eu falo de aclive é quando está subindo, né? Tem um terreno que está em aclive. Então, eu pego a altura, né? A altura da primeira tiragem aqui, né, pessoal? Eu pego essa altura, né? Aí a altura do que eu peguei aqui nessa reguinha, menos essa alturazinha menor, então ele vai me dar o quê? Vai me dar esse resultado aqui, né? E depois eu vou só somando, altura 1 mais altura 2 mais altura 3, certo? E até quantas tiragens vocês tirar em relação ao terreno, certo? Parte também desse mesmo esquema o declive, certo, pessoal? Eu vou lá, pego a alturazinha da minha régua do começo, diminuo da altura lá da segunda régua onde está a mangueira, vai me dar uma altura 1. Depois eu vou pegar a altura dessa mangueira, né? Que eu vou descendo, certo? Depois pego a altura de onde está a minha outra baliza e vai me dar outro resultado, a altura 2. E assim depois eu vou montando até então eu terminar e finalizar o meu terreno, certo? Então, pessoal, essa foi a aula de construção civil. Se vocês tiverem algumas dúvidas em relação à tiragem de altimetria em relação à mangueira, eu aconselho a vocês verem alguns vídeos complementares no YouTube em relação a isso, porque isso aprende muito na prática. A gente está passando mais para vocês entenderem como é que se tira o nível em relação ao uso da mangueira, certo? E em relação ao nível altimétrico de grandes terrenos, vocês vão aprender nas aulas de topografia, porque nessas aulas vocês vão entender quais são os equipamentos necessários para fazer nessa tiragem de nivelamento, tá certo? Então foi um prazer estar com você e até a próxima.